Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Flaes. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo de pós-jogo de Flamengo 2, Coritiba 0, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo é o último classificado, né? Faltava só o Flamengo ou o Coritiba e o Flamengo bateu o Coritiba. Ganhou o primeiro jogo de 1-0 lá, com um gol do Muniz, e ontem bateu o Coritiba mais uma vez no Maracanã por 2-0, com um gol do Vitinho e um gol do Bruno Henrique. O que dizer dessa partida? Flamengo extremamente superior, né, ao time do Coritiba, não deu chance alguma ao Coritiba, o Coritiba que deu 2 chutes ao gol, né, 2 chutes de ataque do Coritiba, um que a bola bateu no jogador e sobrou para o Diego Alves, e o outro num corte do Arão. Foram os 2 chutes do Coritiba. Flamengo mostrando o seu poder, né? A diferença do Flamengo para o restante é exatamente isso. O Flamengo é extremamente superior ao seu adversário quando o Flamengo joga de uma forma diferenciada. Por que isso? Por que eu estou falando de uma forma diferenciada? Nós jogamos sem 4 titulares, né? Vamos colocar assim, 4 que estão com as seleções, né? O Everton Ribeiro, o Gabigol, o Isla, né? O De Arrascaeta. Aí vão falar, tem o Pires da Mota também, mas o Pires da Mota está voltando, então não vem sendo titular, né? Mas esses 4 são titulares aí. E aí a gente tem o poder do elenco do Flamengo e o dedo do técnico rubro-negro. O Flamengo ficou 10 dias sem jogar, depois daquele jogo com o Palmeiras, onde venceu por 1-0. E aí você vê o Flamengo entrar em campo totalmente diferente, totalmente focado, determinado, não deixando o adversário jogar. Aí muitos rubro-negros viram e falam assim, mas foi o América, foi o Coritiba, são 2 times fracos, vamos ver quando pegar um time mais forte. O Flamengo já jogou a primeira rodada do Brasileiro com um time que também é postulante a ser campeão, que é o Palmeiras, que eu acho que não chega, mas para muitos chegam, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito grande, são 38 rodadas, então vamos ver o que vai acontecer no final. Mas vamos falar do jogo de ontem. Flamengo e Coritiba. Aí você pega e olha as estatísticas do jogo. Flamengo 22 chutes contra 3. Chutes no gol 4 e 1, que foi a bola que bateu no jogador do Coritiba e sobrou para o Diego Alves. Flamengo, que tinha mais de 75% de posse de bola, terminou o jogo com 68% de posse de bola. 587 passes do Flamengo, 286 passes do Coritiba. Então o Coritiba correu atrás da bola, né, mais da metade do tempo pela quantidade de passes, né? E aí você vai analisar, tinha que fazer barulho, né? Deixa eu pausar, galera. Não, parou. Então você vai analisar a qualidade do elenco do Flamengo. Precisão de passe do Flamengo é de 89%, pessoal. Dá uma pausadinha por causa do vizinho aí com a furadeira, mas estamos de volta. Então, 89% de precisão de passe contra 75%. 11 faltas fez o time do Flamengo contra 17. 1 cartão amarelo para o Flamengo, 3 para eles. 13 escanteios para o Flamengo, 4 para eles. 1 impedimento para o Flamengo e nenhum deles. Então você olha, só de olhar isso aqui, você já vê a qualidade e a diferença do Flamengo para o adversário. Mas o adversário é fraco. Eu acho que dentro de campo são 11 contra 11 e o Flamengo mostra cada vez mais que o Flamengo não são só 11. O Flamengo hoje tem um elenco principal, os 11 que são titulares, né? Na cabeça da sua torcida, na cabeça do seu treinador, tem um banco capacitado e ainda tem a molecada do Sub-20.
molecada do sub-20, né? Ontem a gente viu isso em campo, a gente viu o Flamengo terminar o jogo bem diferente do que começou, e por incrível que pareça, nada mudou. O Flamengo, com os meninos em campo, terminou o jogo, fez 5 substituições, ficou Michael, Arão, Rodrigo Caio, Diego Alves, o René, que entrou de titular, né? E quem mais? Ficaram 6, né? Que também não era titular, né? Esse é o detalhe. Você vê a qualidade e a capacidade do Flamengo. Se deu ao luxo de poupar o Felipe Luiz no jogo decisivo de mata-mata. Não tinha suas principais estrelas. Então você vai vendo a qualidade, né, do elenco rubro-negro. Ah, mas o Curitiba não é parâmetro. É uma coisa que muito se fala no Flamengo, né? Aí eu pergunto, qual é o parâmetro? O que é parâmetro para alguns? Essa é a diferença do Flamengo. O parâmetro do Flamengo hoje é vencer seus jogos, fazer os gols, né? Acontece de perder. Ontem o Muniz perdeu algumas oportunidades que ele não costuma perder, ele que é bem matador. Ontem ele perdeu, né, algumas chances, perdeu algumas oportunidades ali de cara a cara, estou para fora 2 vezes. Então, ontem o Muniz não estava naquela noite inspirada, mas não fez falta. E aí, você ouve muita gente falando assim, não pode perder gol assim. Também concordo que não pode, mas o Flamengo venceu. E com o Gabigol a gente também perde gol. Com o Pedro na seleção, ele fez 2 e bateu 2 bolas, uma atravessou na trave. Acontece. O jogador acontece de errar. Claro que a torcida vai cobrar, claro que a torcida quer que sempre vença. A gente quer isso, né? Você vê a escalação do Flamengo, logo de cara, totalmente diferente, né, do que a gente vem vendo em campo, né, sem os titulares. E aí você vê Diego Alves, Mateuzinho, Arão, Rodrigo Caio, René, Gerson, Diego, Vitinho, Michael, Bruno Henrique e o Pedro. O Bruno Henrique e o Muniz, perdão. E aí depois você vai olhando as substituições. Tirou o Bruno Henrique, botou o Moura, tirou o Diego, botou o João Gomes, tirou o Vitinho, botou o Max, tirou o Gerson e colocou o Ian Luca, tirou o Rodrigo Muniz e colocou o Yuri. E aí eu falo para vocês, mudou? Deixou de pressionar? Deixou de atacar? Deixou de fazer aquilo que eu sempre falo, aquela pressão em cima e o meio campo ajudando a defesa, aquela linha, 2 linhas de 4 ali na defesa? Eu vi isso o jogo inteiro. Quando eles não tinham, quando o Flamengo não conseguia retomar, você via o Flamengo fazendo a marcação lá em cima, né? E aí você vai analisar os jogadores. Michael, Vitinho, René, muito bom no desarme, né? Pouco subiu, o Mateuzinho ficou fazendo essa função de subir e descer, né? O lateral Mateuzinho, que para mim vem há muito tempo merecendo ser titular. Para alguns ainda tem que evoluir, mas entre Rodinei e Isla, eu fico com o Mateuzinho, sempre brinco falando isso. Na lateral, né, onde estava o René, que é René, Felipe Luiz e Ramon, estamos bem servidos. O Felipe Luiz joga não subindo muito, mas tem uma capacidade melhor ali no passe no meio campo. E o René tem uma capacidade maior na marcação. E o Ramon vem ali sendo o terceiro substituto. Quando necessário, com certeza irá jogar, porque tem capacidade para isso, né? Então,
Vitinho, mais uma vez, jogando bem. Para mim, um dos melhores em campo, tá? Fez gol, dando passe, dando assistência, né? E isso é o que é importante. O problema é que muitos rubro-negros querem show. E o Flamengo de agora não dá show. O Flamengo de agora vence, controla, cadencia e se poupa. Esse é o diferencial, ao meu ver, do Flamengo, né? Mas vamos ver quando pegar um time forte. Vamos ver quando pegar o Red Bull Bragantino. Vamos ver quando pegar o Atlético Mineiro. Já pegou um time forte logo na primeira rodada e foi o Palmeiras. E venceu de 1-0. Estava com o seu elenco principal, né? O Sub-20 do Flamengo já enfrentou o Palmeiras e empatou de 1-1. O Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, né? O Flamengo tá ali em cima na tabela com 6 pontos, um jogo a menos. Então tem tudo para se manter aí na parte de cima da tabela. Tem elenco para isso, tem qualidade para isso, e a gente vê a mão do Rogério Ceni nesse time. Sempre falei que o Rogério Ceni tinha tudo para dar certo. A gente vê a qualidade do time, a gente vê, quem quer enxergar, consegue enxergar que esse time se poupa, que esse time cadencia, o time só entra na boa. No segundo gol a gente viu claramente isso. O Flamengo, até o narrador falou, o Flamengo ficou 50 e poucos segundos com a bola tocando a bola no pé do Flamengo para furar a marcação, né? Tava todo mundo atrás do Coritiba e mesmo assim o Flamengo conseguiu furar a marcação, né? O Vitinho, se não me engano, encontrou o Mateuzinho, que deu aquele tapa para a área, pro veloz Bruno Henrique, que é o filmador do The Flash, né? Quem filma o The Flash, a gente brinca sempre com isso, quem é que filma o The Flash? É o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique fez o segundo gol do Flamengo. É um gol de cabeça do Vitinho, com assistência do Gerson, que não desistiu da jogada, e um gol do Bruno Henrique, numa bela jogada, se eu não me engano, o Vitinho empurra para o Mateuzinho coloca o Bruno Henrique de frente para o gol sozinho, só empurrar para a rede. Então esse é o Flamengo que cadencia, o Flamengo que toca a bola, não tinha suas estrelas, né? E mesmo assim fez aquele toque de bola perfeito e matou o jogo. É isso que é o que importa, né? E agora vamos esperar o sorteio aí da Copa do Brasil, né? Os jogos da Copa do Brasil agora vão ter um novo sorteio, né? Agora a gente tem que aguardar os times. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui os sorteios, os times classificados, que tá no celular que eu tô gravando, né? Eu não consigo achar aqui. Mas são 16 times, 6 do Nordeste, né? Perdão, 6 do Nordeste. E o Flamengo, mais uma vez, está ali para disputar. Deixa eu ver se eu tenho essa foto aqui. Acho que eu não tenho não, mas vou procurar aqui. Não, não tem aqui. É muita coisa, mas não tem aqui. Rapaz, eu devo ter. Vou dar uma pausadinha para procurar aqui para falar para vocês, galera. Vamos lá. Os 16 times classificados para a Copa do Brasil. Faltava só o Flamengo, né? 6 do Nordeste, 1 do Centro-Oeste, 6 do Sudeste, 3 do Sul. Juazeirense, Bahia, Vitória, Ceará foi eliminado. O ABC, perdão, CRB e Fortaleza. Do Sudeste, do Centro-Oeste, o Atlético Goianiense. Do Sudeste, São Paulo, os Vices da Gama, as Flores Tricoletes, o Fluminense, o Santos, o Galo Paraguaio, o Atlético Mineiro e o Flamengo. Do Sul, Criciúma, Atlético Paranaense e Grêmio. Esses são os 16 times. Não vai ter, os sorteios serão entre todos, não vai ter ranking como sempre foi, os melhores ranqueados. Não vai ser assim, um grupo com os melhores ranqueados e o outro grupo, um outro pote com os outros. Não, vai ser todo mundo
junto, parece. Vai ter 16 bolinhas, vai tirar uma e outra, e aí eu acho que vai ser, os confrontos vão ser definidos dessa forma, né? Vamos aguardar o sorteio. E agora, volta o Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo volta a jogar pelo Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. O próximo encontro do Flamengo agora é o Red Bull, né? Aí a gente vira a tabela, a gente sai do Brasileirão, da Copa do Brasil, vai para o Brasileirão. Brasileirão que tem o Fortaleza com 9 pontos, o Atlético Paranaense com 9 pontos, o Galo com 9 pontos e 4 jogos. O Fortaleza tem 3 jogos, o Atlético Paranaense tem 3 jogos, o Atlético Mineiro tem 4 jogos e 9 pontos, o Red Bull Bragantino tem 4 jogos e 8 pontos, o Palmeiras tem 7 pontos e 4 jogos, e o Flamengo tem 6 pontos e 2 jogos. O Flamengo tem 2 jogos adiados, né? Atlético Paranaense e Grêmio. Segunda rodada foi o Grêmio, e agora, hoje, o Flamengo entraria em campo, se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense, e esse jogo foi adiado também. E o próximo jogo do Flamengo é Flamengo e Bragantino pela 5ª rodada, no dia 19, sábado. Vamos ver aqui se eu acertei, se está aqui, era o Atlético Paranaense, nem aparece aqui na 4ª rodada para mim, porque o jogo já foi remanejado, mas se eu não me engano era o Atlético Paranaense sim. Então o Flamengo joga sábado, dia 19, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, é Flamengo e Red Bull, então o Flamengo joga em casa contra o Red Bull. Né? Podemos chegar a 9 pontos com 3 jogos, como estão Fortaleza e Atlético Paranaense. Aí vamos lá, o Atlético Paranaense jogaria com o Flamengo. Então o Flamengo, um jogo a menos, um jogo desse é o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense tem um jogo a menos também. O Atlético Paranaense tem 3 jogos. Então alguns times já com 4 jogos. Aí a próxima rodada, a 5ª rodada, Flamengo com 2 jogos adiados, Flamengo e Bragantino, Palmeiras e América, Corinthians e Bahia, Corinthians, Cuiabá e Grêmio, Internacional, que vem passando um momento complicado, delicadíssimo, o Ceará, Fortaleza enfrenta o Fluminense lá em Fortaleza, o Atlético Paranaense pega o Atlético Goianiense, o Santos enfrenta o São Paulo que empatou com a Chapecoense, Juventude Sport Recife, Atlético Mineiro e Chapecoense. Essa será a 5ª rodada, né? Vamos voltar à classificação aqui para a gente dar mais uma olhadinha na parte de baixo. O América Mineiro é o último com 0 pontos, o Grêmio é o penúltimo com 0 pontos, o Sport tem 1 ponto, o Cuiabá 1 ponto. Esses são os 4 times na zona do rebaixamento. Aí depois vem com 2 pontos, Juventude, Chapecoense, São Paulo. 4 pontos, Inter, Corinthians, Santos, Ceará, Bahia. Depois vem com 5 pontos, Fluminense. Com 6 pontos, Atlético Goianiense. Em 7º, Flamengo, com 6 pontos. Em 6, o Atlético Goianiense está na mesma forma que o Flamengo. 2 jogos, 2 vitórias no Brasileirão. Então o Atlético Goianiense pode chegar aí. Pode ser uma surpresa no começo aí da temporada. O Atlético Goianiense, quando tiver tudo equiparado aí, todo mundo com a mesma quantidade de jogos, se o Atlético Goianiense continuar vencendo seus jogos, pode estar lá em cima na tabela, né? Fortaleza bem, com 3 jogos, 3 vitórias, Atlético Paranaense bem, com 3 jogos, 3 vitórias, e aí já vem o Galo com 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, o Bragantino com 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, 8 pontos, não tem derrota o Bragantino. Palmeiras com 4 vitórias, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esses são os 5 primeiros. E aí vem o Flamengo e o Atlético Paranaense com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias cada um. Esse é o Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo também tem toda a condição de chegar, né, e ser campeão. Copa do Brasil, classificado. Brasileiro
volta agora contra o Red Bull Bragantino. Vamos ver como vai se comportar. Para muitos será um jogo onde o Flamengo estará sendo mostrado à prova aí se tem condições, né? Que para muitos ainda não tem. O Flamengo que está a 5 jogos sem levar gol, a 16 jogos sem perder, né? E para muitos ainda não está bom. Se fosse o Jesus estivesse aí, era o Mister era o cara. Como não é o Jesus, o rubro-negro, muitos rubro-negros ainda criticam. Muitos rubro-negros querem show, outros querem vitória, outros querem um time competitivo. E isso o Flamengo tem mostrado que é muito competitivo, joga com regulamento, joga com tranquilidade, mostra sua capacidade, mostra seu valor dentro de campo quando precisa, quando é necessário. Não dá show, vence suas partidas, continua sendo o Flamengo que perde muitos gols, independente do artilheiro. Dessa vez foi o Muniz, mas vivemos isso com o Gabigol muito tempo. O Gabigol está na seleção, mas sempre perdeu muito gol. Costumávamos até falar que se o Gabigol fizesse metade dos gols que ele perdia, ele seria o cara no mundo, porque ele perde muito gol, mas é o artilheiro. O Pedro perde gol, é artilheiro. E o Muniz mostrou sua qualidade nos 2 jogos e nesse último passou em branco. Nem por isso, acredito eu, que nem mesmo assim, no próximo jogo o Muniz é titular de novo. Acredito que contra o Red Bull, o Flamengo vem com essa mesma escalação, só com a ausência do René, que dará lugar ao Felipe Luiz de volta, que foi poupado. Então é isso, acho que o Flamengo caminha a passos largos muito bem, sabe jogar, sabe cadenciar, sabe fazer a diferença, independente do time que jogar. Fazendo a marcação lá em cima e ajudando na marcação lá embaixo, você não vê a sua zaga sofrer, independente de quem esteja na zaga. Está sendo com Arão, Rodrigo Caio, mas também já foi com Arão e Gustavo Henrique. De repente vai ter jogos que vai ser Gustavo Henrique de novo, com o Léo Pereira, até mesmo com o Bruno Viana. Se fizer a marcação, se fizer a recomposição, o meio-ataque, tem tudo para dar certo com o zagueiro que for. Essa é a minha opinião. Acho que o elenco do Flamengo é extremamente superior e quando o Flamengo joga de acordo com aquilo que o seu técnico deseja, o Flamengo é muito competente, né? E aí a gente está vendo o trabalho do Rogério, que para muitos ainda não é interessante, né? Apesar de 16 jogos sem derrota, né? 5 jogos sem tomar gol, e aí você ainda vê memes aí que o Rogério em home office é melhor do que o Rogério no meio do campo. Infelizmente, nem Jesus agradou todo mundo, né? Nem Jesus Cristo, vamos botar assim. Porque para muitos, o Jorge Jesus, agradou demais. Mas, de repente, tivesse feito o que o Rogério está fazendo, rodando o elenco, a gente tivesse sido campeão mundial em cima do Liverpool, porque a gente jogou muito bem contra eles, só que o nosso time estava cansado, cansou, e no final deu o Liverpool no Mundial 19, né? 19 e 20 aí. É isso. Vamos ver esse ano. Vamos ver como vai ser o Flamengo, né? O que o Flamengo fará? Como será? Gerson indo embora? Quem será o substituto imediato do Gerson? Na minha concepção, o João Gomes está pronto para isso. Não tem a mesma qualidade do Gerson? Não. Tem bom passe? Tem. É bom na marcação? Sim. Até melhor do que o Gerson, porque o Gerson não faz muito isso de marcar lá, ajudar muito a defesa. Claro que ele marca, mas não é igual o João Gomes, não é pegador igual o João Gomes. E é um garoto novo, aguenta. O Gerson também é novo, mas o Gerson já era, foi vendido, vai embora, e eu acho que o João Gomes, a princípio, é o cara, é a bola da vez no Flamengo, no lugar do Gerson. Aí vai voltar o Thiago Maia, e aí vamos ver como está o Thiago Maia, né? O Flamengo aposta muito no Thiago Maia, se especula se aí o Renato Augusto. Eu particularmente acho que não há necessidade,
né? Teve uma primeira proposta aí, ele não aceitou, ficou chateado, parece que o Flamengo fez uma outra proposta agora, mas não sei se seria o ideal não. Acho que o Flamengo precisa de ter 3 jogadores para cada posição. Essa é a minha opinião. E no Flamengo hoje a gente tem Everton Ribeiro e De Arrascaeta e como substitutos Vitinho e Michael. Se não tiver nenhum dos 4, a gente contará com a base. Os meninos são bons, são, mas se tiver que, para ter peças de reposição, eu investiria em substitutos para o nosso meio campo. Michael, Vitinho e Arrascaeta, Everton Ribeiro. Eu traria mais 2 meio campo, ficaria com 3 jogadores para cada posição. Se é que é tão necessário, né? Se é que na base o Flamengo não tem jogadores que possam ser o terceiro homem, como tem o Mateuzinho, que foi da base, né? Veio para a base e hoje, para muitos aí, até para mim, tem que ser o titular no lugar do Isla e do Rodinei. Então é isso. Será que na base não temos substitutos à altura para ser terceiro homem de meio campo ali? Terceiro reserva? Para suprir na necessidade? Os meninos entraram ontem, deram conta do recado. O único do meio campo que ficou ontem foi o Michael até o fim. Michael, que para muitos ainda não está jogando nada, para outros melhorou, para outros está bem. Acho que ele está evoluindo bastante, assim como o Vitinho. Vai continuar evoluindo até os jogadores voltarem da seleção. Espero que cresçam cada vez mais e que mudem a forma de jogar e que caiam nas graças do torcedor, né? Que infelizmente o torcedor rubro-negro é exigente e exigente ao extremo. Para muitos, Michael ontem não jogou nada. Para outros, Michael jogou bem. Eu acho que jogou bem. Chutou algumas vezes pro gol, né? Só falta mirar, ter uma pontaria melhor, né? Não obrigou o goleiro a fazer grandes defesas, mas chutou bastante pro gol, né? Cadenciou, deu passe, ajudou na marcação. Essa é uma diferença. Michael e Vitinho ajudando a marcação, ajudando a defesa e saindo na velocidade, armando a correria para cima do time adversário. Isso é muito importante e isso mostra o trabalho do treinador. Mais uma vez, o trabalho do treinador, mas, como eu já disse, o único que agradou a torcida rubro-negra foi Jorge Jesus. E nem Jesus Cristo agradou o brasileiro, agradou o povo, né? Foi crucificado porque não agradou todo mundo. E no Flamengo hoje, o cara é o Rogério Ceni. Crucificado por alguns, #ForaCeni para uns e um bom trabalho para outros. E eu tô nessa teoria aí do bom trabalho. Acho que ele vem fazendo um trabalho muito bom, vem sendo competente, não dá show, porque show não ganha mais de 3 pontos no Brasileirão, show não classifica se não fizer os gols, então não adianta você só dar show, você tem que ter vitória. E vitória por 1-0 é a mesma coisa que a vitória por 5-0 com show. Então é uma classificação. Flamengo de Jorge Jesus ganhou o Grêmio de 5-0. Ficamos todos felizes? Sim, com festa em tudo quanto é lugar. Classificou. Se perdesse no outro jogo, que depois do Grêmio, se eu não me engano, foi o Internacional, se não passasse pelo Inter, não chegava na final. Simples assim. Então, o dar show, às vezes, pode ser evitado. Você não precisa dar show, você precisa vencer o jogo, né? Venceu, tá convencendo, tá ganhando, tá se classificando, passando, e vai dar sequência sim. Rodando elenco, cadenciando o jogo, vencendo, trabalhando a bola, sem desespero, sem correria, sem dar show, mas vencendo e sendo competente. E aí, no fim, tudo dando certo, no fim, o rubro-negro vai estar falando, caramba, o Flamengo ganhou tudo, o Flamengo chegou em tudo, o Flamengo realmente é o time a ser batido, mesmo sem dar show. O show é de acordo com os olhos de quem vê. O Flamengo ontem, para mim, deu show. Curitiba não fez nada. O Flamengo deu show,
lá em Curitiba, ganhou de 1 a 0, cadenciou o jogo. O Flamengo deu show contra o América Mineiro, final de semana, onde o treinador do América Mineiro exaltou o Flamengo, pediu até demissão do América, o Lisca doido pediu demissão. E agora, de novo, Curitiba, o Flamengo deu show, venceu o jogo, cadenciou, terminou com um monte de menino em campo e fez a diferença. Esse é o Flamengo, que dá show de forma necessária. É um show necessário e basta. Simples assim. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. Vai ser a nossa live de pré-jogo. Flamengo e Red Bull Bragantino. Jogo sábado. É isso? Flamengo e Red Bull. Sábado, 19/6, 21 horas. Valeu, galera? Então, o jogo é às 21, provavelmente eu vou fazer a live às 19 horas, até às 8h30, depois que sair a escalação, beleza? Próximo jogo, Flamengo e Red Bull Bragantino, direto do Maracanã. É isso, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo sempre e o Mengão mostrando o seu poder. Valeu, fui!